Anteriormente em os casos do detetive Cenália. A recapitulação do caso que revelou-se uma cebola de muitas camadas, onde cada pele retirada expõe uma crueldade maior. O massacre na mansão, bairro Fragata, 21 horas. A cena: a família Brickman e o mordomo Augusto Schneider foram dopados com flumitrazepam no vinho e amarrados em um banquete luxuoso. O ritual: o assassino, encapuzado e de óculos escuros, afiou ferramentas, facão e alicate, ao som de La Donna é Mobile, do cantor Luciano Pavarotti. As execuções: Rosana, mãe, foi torturada, Letícia, filha, e Anderson, filho militar, foram mortos com facão, o mordomo foi asfixiado, e Geraldo, pai, foi o último, com um tiro de espingarda. Limpeza forense: nenhuma digital, nenhum DNA. Um fantasma que usou tecnologia para apagar as câmeras de toda a vizinhança. A teia de vingança: os irmãos Trindade. A investigação nos pontos-chave de Brotóvia revelou o motivo clássico. No hospital, Rosana denunciou um erro médico que levou à morte de Eliseu Trindade. O técnico demitido era filho de Eliseu. No centro automotivo, Geraldo demitiu Marcos Trindade, outro filho de Eliseu. No exército, Anderson denunciou o sargento Mão de Ferro, também filho de Eliseu, por roubo de armas. Na Unibroto, Letícia era perseguida por um stalker que usava a identidade de Renato Souza, ligando o rastro digital ao mundo físico. A reviravolta no túmulo e na casa velha. O caixão: o inspetor Pierre Villanova descobriu que Eliseu Trindade nunca esteve no túmulo. O local era um depósito de armas e sedativos. O espelhamento: na antiga casa dos Trindade, Cenália encontrou os executores, Marcos e o sargento, mortos exatamente da mesma forma que suas vítimas. O convidado de honra: o esqueleto de Eliseu presidia a mesa, enquanto Pavarotti cantava Nessun Dorma. O arquiteto: um cartão de platina foi deixado no crânio de Eliseu. Ficou claro que os irmãos Trindade foram apenas peões usados por uma mente superior para dizimar os Brickman, depois, foram descartados. A confissão de Renato Souza. Renato: tremendo, eu vi esse cartão, ele usou para abrir a porta do escritório onde me prendeu. Era um prédio espelhado, perto da prefeitura. Ele dizia que os Brickman eram um ruído que precisava ser cancelado para o sinal ficar limpo. A confirmação de Felipe Bronson. Cenália: o sedã preto está registrado em nome de uma holding chamada Brotóvia Communications Group. O sócio majoritário é ninguém menos que o homem que assinou a demissão do técnico afastado, Dr. Otávio Valente, o antigo braço direito de Geraldo Brickman. Renato: ele tinha uma obsessão, não era só sobre as empresas do pai dela. Ele falava que a Letícia era a única coisa pura em Brotóvia. Mas quando ele percebeu que nunca a teria, ele decidiu que ninguém mais teria. Ele falava: se o mundo é uma ópera, eu sou o autor que decide quando a soprano para de cantar. Ele é louco, detetive. Ele está na cobertura do prédio da Brotóvia Communications agora. Ele disse que ia ver o sol nascer sobre uma cidade que agora pertence a ele. A captura do arquiteto. Cenália não hesita. Com um movimento brusco do pulso, ele arremessa a água fervente do seu inseparável chimarrão diretamente contra o rosto de Otávio Valente. Bronson pelo rádio: consegui. Sistema travado. O ato final foi cancelado, Cenália. A transferência foi bloqueada. A prisão do arquiteto. Cenália: você se acha um mestre, Valente. Mas no fim, está em uma cela de 3x3. E o Pavarotti? Ele não canta para assassinos. O veredito no tribunal. Mesmo com todas as provas, Otávio quase escapou. Em um julgamento surreal, ele foi declarado inocente por unanimidade, após manipular o júri através de subornos e sedução intelectual, deixando Cenália e a equipe DPCF perplexos, e a forte irritação do promotor Carmelo Ribeiro. Cenália para Villanova: o arquiteto acha que a cortina caiu. Mas a ópera só acaba quando a última nota é silenciada. Continuação do caso: o jantar macabro, segundo ato. A porta da sala de Cenália não abre, ela é escanteada pelo impacto da fúria do promotor Carmelo Ribeiro.
Ele não traz o seu habitual sorriso de político, mas sim uma pasta vermelha de couro, que ele atira sobre a mesa, fazendo a cuia de chimarrão de Cenália oscilar perigosamente. Carmelo é conhecido por ser um tubarão do Ministério Público, e seu fracasso diante do júri feriu não apenas sua justiça, mas seu ego colossal. O furacão Carmelo no DPCF. Carmelo, Cenália. Aquilo no tribunal não foi um julgamento, foi um circo. E nós fomos os palhaços. Os jurados foram coagidos, o juiz foi azeitado e o Otávio Valente agora está rindo da nossa cara enquanto assume o controle da Brotovia Communications. Vila Nova tenta intervir, mas Carmelo o cala com um gesto brusco. Carmelo, eu não vim aqui para lamentar. Eu vim porque Otávio cometeu um erro de principiante. No meio daquela arrogância toda, ele esqueceu que, para ser declarado inocente por falta de provas, ele precisava que o passado dele estivesse enterrado de verdade. E adivinhe? O passado de Otávio Valente tem cheiro de formol. A nova pista, o dossiê Lobo em Pele de Cordeiro. Carmelo abre a pasta e espalha fotos de um Otávio muito mais jovem, há 20 anos, em uma cidadezinha do interior chamada Vila das Almas. O histórico médico, Carmelo descobriu que Otávio, antes de ser um executivo, tentou cursar medicina. Foi expulso por comportamento sociopático após ser pego manipulando prontuários de pacientes terminais. A conexão com Eliseu Trindade. Otávio não conheceu os Trindade por acaso após o erro médico. Ele era o consultor de seguros que visitou Eliseu meses antes da morte no hospital. O testemunho de prateleira. Carmelo encontrou uma enfermeira aposentada que trabalhou com Rosana Brickman. Ela confessou, com medo, que, na noite em que Eliseu morreu, viu um homem de terno nos corredores da farmácia central do hospital. Rosana sabia disso, mas as câmeras daquela ala falharam. O checkmate de Carmelo. Carmelo, Cenália, o erro médico que a Rosana denunciou? Não foi um erro. Foi sabotagem. Otávio Valente matou Eliseu Trindade para criar a tragédia que ele precisava para recrutar os filhos dele anos depois. Ele é um arquiteto que constrói as próprias ferramentas com sangue. A estratégia de contra-ataque. Carmelo olha para a Cenália com um brilho de vingança nos olhos. Prisão preventiva por novos fatos. Se provarmos que Otávio cometeu o homicídio de Eliseu, um caso nunca julgado, o veredito de ontem não o protege. É um crime novo. A prova viva. Existe uma gravação de segurança de Vila das Almas, um arquivo físico que Otávio tentou destruir, mas que o ex-sócio de Geraldo guardava como uma apólice de seguro. O promotor Carmelo soca a mesa, mas desta vez é com um sorriso de triunfo. Se ele quer um espetáculo, vamos dar a ele o maior show da terra, ruge Carmelo. Enquanto Cenália e o promotor pegam a viatura em direção à Vila das Almas em busca do arquivo físico, um carro particular estaciona na entrada do DPCF. Dele desce um homem de óculos de armação grossa, terno impecável e um olhar que parece ler a alma de qualquer um a quilômetros de distância, Dr. Jason Bull. A chegada do Dr. Bull ao DPCF. Bull entra na sala de reuniões como se fosse o dono do prédio. Ele ignora o café e vai direto para o quadro de evidências. Doutora Lívia Napolitano observa com uma mistura de respeito e curiosidade acadêmica. Dr. Bull, senhores, vocês perderam aquele julgamento antes mesmo do primeiro jurado se sentar. Otávio Valente não vendeu uma mentira, ele vendeu uma identidade de vítima que o júri comprou porque o sistema de vocês é previsível. Mas eu não sou o sistema. Bull ajusta o relógio e olha para a equipe. Análise do júri. Os jurados que o absolveram não foram apenas azeitados. Eles foram manipulados psicologicamente através de viés de confirmação. Otávio usou a queimadura no rosto para se tornar o mártir da brutalidade policial. A fraqueza do arquiteto. Otávio é um narcisista clássico. O erro dele é achar que o veredito de inocente o torna intocável. Ele está em um estado de euforia, e é nesse estado que as pessoas cometem erros fatais. Operação Vila das Almas, Cenália e Carmelo. Enquanto Bull prepara a estratégia psicológica para o novo processo, Cenália e Carmelo chegam ao cartório decrépito de Vila das Almas. O arquivo, escondido em um porão mofado, eles encontram o prontuário de suspensão de Otávio.
No verso, há uma nota manuscrita do reitor da época. O aluno valente demonstra uma inclinação perigosa para o uso de cloretos de potássio em dosagens indetectáveis. Recomendo afastamento imediato antes que o necrotério fique cheio. A conexão, Eliseu Trindade morreu por parada cardíaca súbita. O cloreto de potássio causa exatamente isso se não for testado especificamente. O plano mestre, Bull mais cenária. Dr. Bull apresenta o plano para a segunda rodada. Dr. Bull, detetive Cenália, você traz a prova de Vila das Almas. Carmelo, você prepara a denúncia por homicídio qualificado e fraude processual. Mas o meu trabalho será outro. Vamos forçar Otávio a um novo julgamento civil ou a uma audiência pública de sucessão. Eu vou quebrar a imagem dele diante da mídia de Brotov até que ele implore para confessar apenas para manter o controle da narrativa. Bull olha para a Cenália e sorri. Sabe, detetive, eu ouvi dizer que ele gosta de Pavarotti. Que tal darmos a ele um pouco de Vivaldi? As 4 estações. Porque a estação da caça ao arquiteto acaba de começar.